Olá, eu sou Roberto Martins e vou falar hoje a respeito de um conceito bastante importante dentro do pensamento indiano, que é o conceito de Brahman. Eu já falei em outro vídeo a respeito de Devas e Devis, dos seres divinos da tradição indiana. Existe uma multiplicidade de seres divinos, alguns dos quais são bem conhecidos como Vishnu, Shiva, Parvati, Lakshmi. E todos esses seres, desde a mais antiga tradição dos Vedas, são considerados como apenas manifestações ou aspectos de um ser mais fundamental. No período do Rig Veda, esse ser mais fundamental não tinha um nome. Às vezes ele é designado pela expressão o ser uno. Depois, no período das Upanishads, que é bem posterior ao período dos Vedas, esse conceito de Brahman foi expandido, foi explicado, foi apresentado de uma forma bem clara. Brahman é um ser que não tem forma, ao contrário dos Devas e Devis, que podem ter ou uma representação iconográfica, uma figura, um desenho, uma escultura, ou então que estão associados, às vezes, a fenômenos da natureza, como Surya, que está associado ao Sol, Agni, que está associado ao fogo, Vayu, que está associado ao vento. Mas Brahman é completamente diferente de todos os Devas e Devis. Em primeiro lugar, a palavra Brahman é uma palavra neutra, nem masculina, nem feminina. Isso já mostra que é completamente diferente dos Devas e das Devis. Brahma está além de todas as divindades em particular. É um ser absoluto, que não tem aparência, não tem forma, o que torna muito difícil a sua captação e a sua compreensão. Brahma é a base de onde brota todo o universo e de onde brotam inclusive os Devas. Dentro do pensamento indiano, o universo passa por diversas fases, em que o universo surge, se desenvolve durante algum tempo, depois é destruído, nada que existe no universo permanece, depois o universo ressurge e esses ciclos vão se sucedendo uns aos outros. A única coisa constante através de todos esses ciclos do universo é Brahman. Até mesmo os Devas e Devis desaparecem no fim de cada ciclo do universo. Quando o universo vai ressurgir, então surgem primeiramente alguns dos Devas e, em particular, Brahma. Não confundir Brahma com Brahman. Brahma é um Deva específico, criador, que é às vezes representado com 4 cabeças e que é considerado como sendo aquele que revelou os Vedas, dentro da tradição posterior. Mas mesmo Brahma começa a existir num determinado momento e deixa de existir ao fim do ciclo do universo, enquanto que Brahma é constante. É o único ser eterno que não se transforma, que é sempre o mesmo. Só ele existe quando o universo é destruído. O universo é o mundo da multiplicidade, enquanto que Brahman é a unidade. É o único ser que é permanente, por isso é o ser propriamente dito. Brahman está além da nossa capacidade de pensar, porque o nosso pensamento foi produzido para lidar com o universo, com a multiplicidade, com as dualidades, com as qualidades, mas Brahman está além do universo,
por isso é muito difícil mesmo falar alguma coisa a respeito dele. É mais fácil dizer o que Brahma não é do que dizer o que Brahma é. Esse conceito, fundamental dentro do pensamento indiano, ele já existia no período antigo, porém de uma forma não tão clara. No Rig Veda, quando aparece a palavra Brahman, ela tem um outro significado. A palavra Brahman vem do verbo brir, que significa crescer, fortalecer-se. E a palavra Brahman pode significar qualquer coisa que tenha essa conotação de crescimento, de expansão, de poder, de fortalecimento. E era aplicada no Rig Veda aos próprios mantras, às orações, às falas poderosas que fazem parte do Veda. Foram depois aplicadas também a um tipo de sacerdote védico, Brahman. Então tinha vários significados. Porém, aquele significado ao qual eu estou me referindo agora, ele começa a aparecer com esse nome de Brahman apenas no Atharva Veda. O Atharva Veda é um dos Vedas, ele é considerado mais recente do que os outros, o Rig Veda, o Ayurveda, o Samaveda, né? Mas ele, mesmo assim, é bastante antigo, deve ter sido produzido entre 1000 e 1500 anos antes da era cristã. E lá no Atharva Veda, a gente encontra a palavra Brahman já com o significado que vai aparecer depois nas Upanishads, desse ser que está além de toda a multiplicidade e além dos devas. Eu vou apresentar algumas partes de um hino do Atharva Veda que está no 10º livro, é o hino 7, e nesse hino ele vai apresentar algumas das ideias fundamentais a respeito de Brahman. Então, um trecho desse hino. Ele invoca repetidamente, nome por nome, antes do sol, antes do alvorecer. Quando o não nascido primeiramente veio a ser, ele atingiu aquele domínio independente, além do qual jamais existiu qualquer coisa mais elevada. Reverência ao Brahman mais elevado, do qual a terra é a base, a atmosfera o ventre, que tornou o céu sua cabeça, de quem o sol, Surya, é o olho, e a lua, Chandra, que sempre se renova, que tornou Agni sua boca, reverência àquele Brahman mais elevado, de quem o vento, Vata, formou o Prana e o Apana, e Angiras o olho, que tornou as direções seus órgãos dos sentidos, reverência àquele Brahman mais elevado. Os suportes, Kamha, sustenta ambos, a terra e o céu. O suporte sustenta a ampla atmosfera, o suporte sustenta as 6 vastas direções. O suporte permeou todo esse universo. Então, aqui nesse hino, aparece com o nome explícito de Brahman, que é repetido várias vezes, a ideia desse substrato do universo, alguma coisa que permeia todo o universo, que é não nascido, né? Alguma coisa que não surgiu num determinado momento, que é o mais elevado de todos, e fala a respeito da conexão entre Brahma e partes do universo e também alguns devas, né? Então, Surya é um deva, não é apenas o sol físico que está lá no céu, mas é um ser divino. E Surya, Chandra, o vento, que é outro deva, tudo isso faz parte de Brahman. Brahman é muito mais amplo do que todos esses
devas. Ele forma também as forças vitais. Aqui é muito curioso que no Atharva Veda menciona prana e apana, que são duas das forças vitais que existem dentro de nós, de acordo com textos posteriores do yoga, e que são extremamente importantes dentro da nossa estrutura. Então, nesse hino, aparecem já várias dessas ideias importantes a respeito de Brahma. O mesmo hino, em outro lugar, vai também falar quem é aquele suporte, skambha, que é o fundamento da terra, da atmosfera, do céu, do fogo, da lua, do sol e do vento. Quem é aquele suporte em cujo membro estão reunidos todos os 33 devas? Aqui fala, dá novamente alguns exemplos que já tinham sido dados, e fala agora explicitamente sobre 33 devas. 33 é um número tradicional. Não quer dizer que existem só 33 devas. Se a gente pegar e for coletando os devas e devis citados no Rig Veda, tem muito mais, mas 33, 3 vezes 11, é apenas um número simbólico para falar sobre a totalidade deles. E aqui está dizendo que todos eles estão reunidos como se fossem membros ou partes desse suporte que é Brahma. Nesse trechinho não aparece a palavra Brahma, né? Mas a palavra Brahma e a sua correlação com Skambha, que é o suporte, já tinha aparecido no outro trecho. Uma outra parte também desse hino que é extremamente interessante é assim: quem agora conhece aquele tesouro que vós guardais, ó devas, lá onde os devas que conhecem Brahma cultuam o Brahma mais elevado? Aquele que o contempla diretamente é realmente um conhecedor de Brahma. Aqui aparece uma ideia complementar que é a seguinte: os devas cultuam o Brahman. Brahma é muito mais elevado do que os próprios devas. E os próprios devas têm, então, essa atitude de respeito, de devoção para com Brahma. Então aqui aparecem algumas dessas ideias fundamentais já no Atharva Veda, que é uma obra extremamente antiga. Esse é um dos motivos pelos quais o pensamento indiano não pode ser considerado como um politeísmo e também não é um monoteísmo no mesmo sentido das religiões abrâmicas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Brahma não deve ser confundido com o Deus judaico-cristão. O Deus judaico-cristão é um Deus pai, é masculino. Brahma é neutro. O Deus judaico-cristão é o Criador. Brahma não é o Criador. Quem cria o universo é Brahma, que é diferente de Brahma, como eu já falei. Brahma é um Deva. E essa criação é um fenômeno secundário dentro de toda a estrutura cósmica. O fundamento de tudo, que já existia antes de Brahma, é Brahman, o absoluto. O Deus judaico-cristão é objeto de culto, de devoção. São feitas preces para ele. No caso de Brahma, não existem preces ou culto. Ninguém pede nada a Brahma. Dentro do hinduísmo são feitas preces para os devas e devis. São feitos pedidos, mas não para Brahma. Não existem, nunca existiram, templos para Brahma também, embora existam templos para os devas e devis. Trata-se, então, de uma concepção completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a conceber. E esse conceito de Brahma é um conceito básico, essencial
para nós compreendermos todo o pensamento filosófico indiano, desde o período mais antigo até o período mais recente.